Nesse vídeo eu quero te contar como é que o Tite, o técnico da seleção brasileira, ajudou o meu cliente a passar num vestibular para uma universidade americana. E eu quero te contar também como é que o Tite pode contribuir com a sua vida também. Em 2017 eu tive um cliente que queria muito passar no vestibular para uma universidade americana. E para isso ele precisava alcançar um determinado score, uma determinada nota para conseguir se aplicar àquela universidade. E na época que ele estava fazendo os estudos, os simulados das provas, ele tinha um grande desafio ali. Na verdade, dois grandes desafios. O primeiro desafio era a complexidade da prova. Quando ele respondia uma questão, se ele acertasse aquela pergunta, ele teria uma próxima pergunta mais complexa de ser respondida. Caso ele errasse a pergunta, ele teria uma nova pergunta de um mesmo nível ou de um nível abaixo na complexidade. Então esse era o desafio externo ali que ele tinha naquele momento. E o outro desafio era o desafio interno que ele tinha, que era como ele lidava com a pressão de fazer aquela prova. E na época, esse desafio interno estava impedindo ele completamente de conseguir performar bem naquele vestibular para alcançar a nota para entrar na universidade. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas às vezes existe uma voz interna que fica falando, criticando aquilo que a gente está fazendo, botando pressão no que a gente faz no dia a dia, e isso mais atrapalha do que ajuda. Você é uma pessoa que é muito crítica com você mesmo? Você normalmente costuma se cobrar demais a ponto de você se desconectar daquilo que você está fazendo, ou de você não sentir mais prazer no que você está desenvolvendo? Era isso que estava acontecendo com o meu cliente quando ele ia fazer o simulado ou estudar para aquelas provas. Um ponto importante é que ele é super inteligente. Ele já tinha estudado muito para tudo aquilo. Com certeza estava plenamente preparado para fazer a prova, mas quando ele ia fazer o simulado, ele travava. Aquela parte crítica ficava falando na cabeça dele, ele não conseguia desenvolver bem a pergunta, e a gente explorando dentro de todo aquele processo, entendeu que quando ele se deparava com a pergunta, ele entrava pensando o seguinte: se eu errar, eu diminuo a chance de eu passar no vestibular. E se eu acertar, vai vir uma pergunta mais difícil ainda. Então, independente do que acontecesse ali, a pressão era muita. E a forma como ele lidava com isso era extremamente limitante. Você costuma ter esse crítico interno que fica falando no seu ouvido e muitas vezes impede de você colocar os seus talentos naturais naquilo que você está construindo? Pois é, era isso que estava acontecendo com ele ali naquele momento. E foi por isso que ele me procurou para desenvolver um processo de desenvolvimento pessoal para conseguir melhorar essas condições internas para superar esses desafios. Eu não lembro muito bem os números, mas na época ele comentou que ele precisava de uma média de 480 pontos para passar na universidade que ele queria, e ele só tirava ali 420, 430 pontos. E ele queria melhorar esses números para que ele pudesse estudar lá nos Estados Unidos. E nós fomos para o desenvolvimento desse processo para fortalecer essa estrutura interna, para empoderar e acessar recursos internos para que ele pudesse performar naquilo que ele tinha de melhor, colocar os talentos dele na prova, tudo aquilo que ele já tinha estudado sendo colocado de uma forma natural ali no desafio. Calma que o Tite já vai entrar nesse processo todo, e o Tite ajudou ele a chegar no vestibular concluído com sucesso e a entrar na universidade americana. Para o desenvolvimento de todo esse processo, eu me baseei numa teoria de um cara chamado Timothy Gallwey. Ele escreveu um livro chamado O Jogo Interior do Tênis, que eu recomendo muito para você se você quiser se desenvolver pessoalmente. Não tem nada a ver com jogar tênis melhor, tem a ver com desenvolvimento pessoal. Na época que ele lançou esse livro vendeu milhares de cópias, fez um sucesso danado, mas não para tenistas ou para técnicos de tênis, para pessoas que buscavam se desenvolver pessoalmente, profissionalmente, para líderes, empresas. Esse livro fez um sucesso danado nesse ponto. E dentro do livro, o Timothy ele fala que existem duas estruturas internas que atuam dentro da gente, o Self 1 e o Self 2.
O Timothy fala que existem dois tipos de adversários quando a gente está dentro de uma quadra. O adversário externo, que é aquele que a gente não tem controle sobre, pode ser o nosso oponente, pode ser a temperatura da quadra, pode ser o tênis, pode ser o tipo de quadra, a gente não tem controle sobre isso. E o adversário interno, que a gente tem controle, que é como nós performamos, como nós enxergamos toda aquela situação e como a gente interage com o desafio. E o que o Timothy fala é que é muito importante a gente saber trabalhar bem o nosso estado interno, a lidar bem com esse desafio interno, com esse oponente interno, para que a gente possa colocar os nossos talentos naturais a serviço daquele desafio, daquele jogo, daquela partida, seja lá onde for na nossa vida. E para isso, para a gente lidar com esse desafio interno, o Timothy fala que existem dois tipos de vozes que ficam ali falando na nossa cabeça. O primeiro é a voz que ele chama de Self 1 e a segunda é a voz que ele chama de Self 2. O Self 1 é aquela voz crítica, é aquela autocrítica que julga, que é duro na hora de avaliar situações e se cobrar. Então, um exemplo disso era como acontecia com o meu cliente. Esse Self 1 falava na orelha dele o seguinte: bom, você tem que tirar 480 pontos nessa prova. Você não pode errar nenhuma pergunta. Você tem que acertar a maioria para conseguir chegar onde você quer. Não vai bobear. Muita atenção. E aí ele ia fazer a primeira pergunta. Quando ele lidava com a primeira pergunta, vinha o Self 1. Essa pergunta é difícil. Se você errar essa, você diminui a sua chance. E se você acertar essa pergunta, a próxima vai ser mais difícil ainda. Então esse Self 1 é extremamente crítico e ele tende a colocar a gente para baixo diante das situações. O Self 2 acessa com muito mais facilidade aquele estado de flow, algo mais fluido, mais intuitivo, mais natural na hora da gente desenvolver um desafio. Então esse foi o trabalho que a gente fez dentro do processo junto com o meu cliente. Ajudar ele a baixar a voz desse Self 1, a manter esse Self 1 concentrado em um ponto específico durante a prova e deixar com que esse Self 2 falasse, apoiasse, encorajasse mais o meu cliente a fazer a prova da melhor forma possível. E durante o processo, a gente trabalhou com uma técnica de mentores e é aí que o Tite entra. Nós modelamos quem para esse meu cliente era esse Self 2 ideal, quem trazia esse perfil de ser alguém muito apoiador, que trazia sim um olhar técnico, um olhar voltado para ser o melhor que você pode ser ali, uma performance excelente, ao mesmo tempo que não entra num crítico duro, mas num papel muito mais do apoiar e do incentivar. E quem ele trouxe naquele momento dentro do processo? O Tite. E é óbvio que ele não trouxe o Tite pessoalmente para dentro do processo, mas que ele tinha o Tite como uma grande referência em quem poderia ser essa pessoa para apoiar ele no processo. E veja que, independente do Tite ser ou não essa pessoa que apoia, que incentiva e que encoraja, para ele era ali a fonte de recursos internos que ele precisava acessar. Então a gente fez todo um trabalho de instalar esse Self 2 baseado naquilo que a gente modelou do Tite e aí ele foi fazer a prova. E o Self 1 a gente trabalhou para manter ele extremamente focado nas perguntas. Um foco criativo e curioso. Nós trabalhamos o Self 1 para que ele se mantivesse curioso para saber qual a ideia criativa que ele ia ter para resolver aquela questão. E não mais criticando sobre a próxima questão, sobre o que era difícil, sobre a quantidade de pontuação. A gente manteve o Self 1 focado em estar curioso para saber qual ideia criativa ia surgir para resolver aquela questão. Self 1, focado em algo. Self 2, falando naturalmente e encorajando e empoderando a gente a colocar os talentos naturais ali naquele momento. E aí o meu cliente foi fazer os simulados das provas, foi fazer a prova e na última sessão ele chegou com o olho arregalado, com o papelzinho na mão e falou: cara, eu tirei a nota muito maior do que eu estava esperando. Com essa nota aqui eu consigo entrar em praticamente todas as universidades americanas para fazer o curso que eu quero. E ali a gente tinha entendido
que justamente aquele crítico, o Selfie 1, é que estava atrapalhando ele de chegar aonde ele desejava. Muito tempo depois eu conversei com ele novamente e ele me contou que ele usava ainda o Selfie 2, o Tite, para a maioria das coisas que ele ia fazer, para a maioria dos desafios que ele tinha no dia a dia. Foi estudar lá nos Estados Unidos, passou uma longa jornada lá estudando, já voltou para o Brasil e hoje está muito bem numa jornada profissional fantástica que eu fico muito feliz, muito realizado de ver e de acompanhar. Então, o que você pode fazer a partir disso que a gente acabou de construir? A partir dessa visão do Tite ser alguém apoiador, que encoraja, que incentiva, mas não critica duramente. É justamente baixar o volume do Selfie 1 e deixar que esse Selfie 2 fale mais junto com você. Encoraje você a colocar aquilo que você tem de melhor, de acreditar no seu potencial e de incentivar você a fazer o seu melhor enquanto você está enfrentando o desafio. Pode ser que seja o Tite uma grande referência no seu dia a dia, mas você pode pegar emprestado qualquer pessoa que seja uma boa referência desse Selfie 2, desse alguém mais criativo, mais apoiador dentro do seu círculo de pessoas. Então me conta aqui se essa história fez sentido para você e quem é essa pessoa que te inspira, que é mais um Selfie 2 na sua vida. Sua mãe, seu pai, é um primo, é um tio, é alguém famoso? Me conta aqui nos comentários quem que é essa grande referência para ser um Selfie 2 na sua jornada profissional, na sua jornada de desenvolvimento.